O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada no mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum. Hoje nós terminaremos uma parte do livro de São Mateus chamado o Sermão das Parábolas, ou das histórias que Jesus contou. Termina hoje. E o espírito da celebração de hoje é justamente este. Existe um tesouro incalculável. Você não tem como pagá-lo, mas você pode comprá-lo, mesmo que você não tenha como pagar. Este reino maravilhoso foi o Pai que nos deu, que preparou para a gente por amor, e você precisa vender tudo para poder comprar este reino. Passando um pouco pela liturgia de hoje. A primeira leitura do livro dos Reis conta a história do rei Salomão, quando ele fez a famosa oração pedindo a Deus sabedoria. Quem é Salomão? Salomão foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi, e é considerado na história o rei mais sábio de todos os tempos. Porque quando ele começou o seu reinado, ainda jovenzinho, praticamente um adolescente, ao invés de pedir dinheiro, pedir poder, pedir as coisas mundanas, as coisas do mundo, ele pediu sabedoria. E de fato se tornou um rei extraordinariamente sábio. Tão sábio que os outros reinos vizinhos vinham até Israel para ouvir Salomão falar. Não só ele era eloquente nas suas palavras, ele falava muito bem, mas ele também era muito inteligente, a forma como ele organizava o seu reino. Ele era também um grande construtor, as grandes construções do país de Israel foram feitas por ele, inclusive o grande templo do Senhor que estava lá na cidade de Jerusalém foi construída pela Salomão, a primeira construção, né? Depois ele foi destruído e reconstruído novamente. Salomão que construiu o grande templo de Deus. Mas Salomão trocou a sabedoria de Deus pelas coisas do mundo no final da sua vida. No final do seu reinado, que foi um reinado bastante longo, ele começa a entrar em decadência por causa dos seus ministros e também da forma como ele começava a administrar algumas coisas. Ele começou a perder o poder, né, sobre o seu reino, começou a se casar com várias princesas de vários reinos. Salomão chegou a ter 1.200 mulheres.
E essas mulheres vinham para o seu palácio, mas elas traziam também a sua fé e os seus deuses. E começaram a construir dentro do palácio os altares aos seus deuses. E para não desagradar algumas das suas mulheres, Salomão abandonou o Deus verdadeiro e passou a adorar outros deuses dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio palácio. E ali começou então a ruína do reinado de Israel. Depois que Salomão morreu, um dos seus filhos subiu ao trono. Depois eles começaram a brigar entre eles, foi uma guerra tremenda. O país de Israel se dividiu em dois reinos, reino do sul, reino do norte, porque não se entendiam mais. E aí começa já a decadência do império de Israel, porque Salomão trocou a sabedoria de Deus pelas coisas do mundo, pelos reinos do mundo, pelos poderes do mundo. Ele deixou de confiar em Deus e confiou nele mesmo. Mas hoje nós encontramos aqui alguém que é o protótipo da oração de todos nós. Era isso que a gente deveria pedir diante de Deus. Senhor, dai-me um coração sábio, dai-me sabedoria. E não só pedir a sabedoria de Deus, você precisa cultivar essa sabedoria como a semente que nós vimos domingo passado nas parábolas. Ela precisa ser cuidada, precisa ter um terreno bom, ela precisa ser regada, ela precisa de cuidado, senão ela morre. Quantas pessoas nós assistimos na nossa vida cristã? Pessoas que eram de fé fervorosa, que eram pregadores, gente da renovação carismática, que cantava maravilhosamente bem e tinha uma voz incrível, de repente se perdeu e foi embora. E perdeu tudo, porque deixou que as coisas do mundo subissem a cabeça e se perdeu. No Evangelho nós encontramos Jesus contando as 3 últimas parábolas. Os apóstolos perguntam: Senhor, o que é o reino dos céus? E ele diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. Uma pessoa que é um exemplo incrível desta primeira parábola é São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, um jovem rico, o pai dele era comerciante de tecidos finos. Ele teve uma vida boêmia desde pequeno, ia para festas, gostava de uma série de coisas. Depois ele entrou para o exército, eu quero ir para o exército, quero ir para a guerra. E a primeira vez que ele foi para a guerra, ou melhor, foi para a batalha, ele foi preso, ficou na cadeia durante muito tempo, na prisão. E ali na prisão, ele pegou um livrinho do Evangelho, começou a ler o Evangelho. E quando ele descobriu aquele tesouro que estava escondido no Evangelho, ele voltou para casa e disse: pai, eu não quero mais nada. Deixou tudo, deixou a sua família, chegou no meio da praça e fez um momento simbólico, mas muito importante. Ele arrancou toda a roupa, ficou nu no meio da praça e disse: eu não quero mais nada, porque agora eu quero o reino dos céus. E deixou todo o seu dinheiro, todo o seu bem-estar, toda a sua casa, todos os seus amigos, e foi ser mendigo, pedir esmola. Ele, uma certa vez, andando pelas ruas da cidade de Assis, batia na porta, e os seus amigos, que eram amigos daquela época, só para fazer, eu não tenho uma palavra bonita para dizer, mas para sacanear ele pedia esmola. Eles pegavam comida de cachorro, coisa estragada, e colocava dentro da vasilhinha e dava para Francisco de Assis. E mesmo assim ele comia aquela comida e se fez pobre. E não só se fez pobre, ele transformou milhares de pessoas pobres também. O tesouro que ele encontrou no céu era infinitamente superior a qualquer coisa deste mundo. Nada vale a pena neste mundo diante do tesouro que Francisco encontrou. E não foi só Francisco, foi Teresa, foi Paulo, foi tantos homens, tantas mulheres que, quando encontraram o grande tesouro da eternidade, se esqueceram das coisas do mundo, se esqueceram das coisas da terra. A primeira parábola. A segunda parábola diz assim: o reino dos céus é como uma pérola de grande valor. Ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola.
Agora vamos pensar o seguinte: para que uma pessoa vai vender tudo que tem e comprar uma pérola? O que ele vai fazer com uma pérola? Vai comer a pérola? Não tem como. Vai dormir dentro da pérola? Não tem como. Para que esse homem vai vender tudo que tem e vai comprar esta pérola? O que Jesus está dizendo é: o que é que a pérola ela tem de importante? Ela é uma pedra, né, formada dentro do interior das ostras, e ela é bonita. O reino de Deus é belíssimo. Ele tem uma beleza que você não faz ideia. E quando você enxerga aquela beleza, os seus olhos não querem ver mais nada que não seja ela. Os olhos que você via a beleza do mundo, a beleza das coisas, todas as coisas, diante da beleza do reino dos céus, você não tem mais ideia, você não tem noção. O padre José Augusto, esses tempos, conversando, né? Ele já foi muitas vezes para a Terra Santa, já conheceu a Europa, já foi para o Japão, já foi em todos os lugares da Terra, já viu todas as belezas. A gente conversando com ele, ele disse assim: eu não quero mais viajar, eu não quero ver mais nada. A única coisa que eu quero ver é o reino dos céus, nada mais. Porque não tem nada mais belo do que ele. Para que eu ver mais coisas? Já vi tudo que eu tinha que ver neste mundo, e todas as belezas deste mundo comparadas às belezas do céu não faz sentido. É o homem que é capaz de, por causa da beleza do reino dos céus, ele prefere ser cego. Eu prefiro ver o reino dos céus, e nada mais. A segunda parábola. A terceira parábola, ela é o fechamento de todas as parábolas que foram contadas até agora. Começou com a parábola do semeador, passou pelo joio, o trigo, o grão de mostarda, e viemos até aqui. Termina com essa. Ele diz assim: o reino dos céus é como uma rede que foi lançada no mar e que apanha peixes de todo tipo. Que rede? A igreja. A igreja ela foi lançada sobre o mundo desde a época de Jesus, e Jesus tinha intenção de construir uma igreja. Ele escolheu 12 homens, ele selecionou aqueles 12, ele capacitou cada um deles, ele nomeou um como chefe da sua igreja, ele deixou a igreja sob a proteção da Virgem Maria. No dia de Pentecostes ela estava lá com os apóstolos, era ela que reunia os apóstolos ali, ela era que mantinha a fé dos apóstolos. Ele fundou a igreja e deixou a igreja. A igreja foi lançada no mundo em todas as épocas, em todos os países, em todos os lugares da terra. E a igreja, ela recolheu inúmeros peixes. Peixes bons, peixes maravilhosos, como Francisco de Assis, como Teresa de Ávila, como Irmã Dulce, como Maria Teresa de Calcutá, como o Papa João Paulo II, como tantos. Dom Henrique Soares. Ele recolheu muitos peixes maravilhosos, mas também a igreja recolheu tanta tranqueira, tanto peixe horrível, que não presta para nada. Já que não presta para nada, o destino é jogar no fogo. E é assim que Jesus termina a parábola dizendo: assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam: sim, compreendemos. O que é uma pessoa má? É bem simples. Você foi feito para quê? É essa pergunta que você deve fazer. Para quem você foi feito? Você foi feito para Deus. Você foi feito para o reino dos céus. E ser bom significa trabalhar para entrar no reino dos céus, lutar para entrar no reino dos céus, vender tudo para entrar no reino dos céus. Vender tudo não significa que você vai chegar lá na sua casa hoje, vai vender sua casa, seu carro, vai morar debaixo da ponte. Você vai dar o seu dinheiro para os pobres, daqui a pouco eles já gastaram tudo, vai ter mais um você, pobre, debaixo da ponte. O que Jesus está dizendo é: você tem que ter capacidade de dizer para Deus: Senhor, eu troco tudo por você. E se Deus te perguntasse hoje: você está disposto a deixar todas as suas coisas por causa de mim? Você deveria estar disposto a dizer sim. E Ele pode fazer isso de várias maneiras. Pode aparecer de repente um tumor maligno na sua cabeça.
E Ele vai dizer: olha, a sua casa, seu trabalho, seus bens, seu dinheiro, seu cartão de crédito, seu carro, não vale nada agora. Vamos trocar? Seus filhos, ninguém garante que os seus filhos vão crescer, vão se tornar pais, vão se tornar avós. Eles podem morrer antes disso. Não tem nada que está garantido. O que Deus está dizendo para cada um de nós é exatamente isso. Esteja preparado. Quando eu te perguntar, vamos trocar, você vai ter que dizer sim. É isso que Deus pretende de você. E além disso, trabalhar como todas as parábolas aqui exigem. Todas elas são exigentes. A semente exige que você trabalhe a terra para que a semente nasça. A pérola, você tem que fazer um colar, você tem que... Não adianta você comprar uma pérola, colocar dentro de um pacotinho e esconder debaixo do colchão, não vale nada também. O reino do céu, você tem que fazer alguma coisa por ele. Ele é de graça, mas não é tão de graça assim. Ele é dado por Deus generosamente, grandiosamente, mas você tem que lutar. Não dá para ficar sentado, né? Só para terminar, já falei demais por hoje. A história do povo de Israel, uma história magnífica. Você sabe como que aconteciam os casamentos em Israel? Era assim: quando o menino completava mais ou menos 13 anos, ele já estava preparado para casar. A menina estava preparada para casar quando ela tinha a primeira menstruação. A mãe ia para a família e dizia: minha filha já está preparada para casar, vamos fazer o casamento. Eles então celebravam o primeiro casamento. O rapaz ia na casa da menina, da noiva. Rapaz quer dizer criança, né? 13 anos. Ia na casa da noiva e lá ele fazia um contrato e pagava um dote. Desde criança, desde os 3 anos de idade, ele já começava a trabalhar com o pai, juntar o dinheirinho dele, porque aquele dinheiro era o dinheiro que ele juntava, o dote, para comprar uma noiva, para comprar uma esposa. Quando ele chegava aos 13 anos, ele ia lá e dizia: esse é o meu dote, você já está casada comigo. Ele ia para a casa dele e ela ficava em casa, e ela já estava casada. Casada, ela já não podia mais sair na rua com as outras amigas. Casada, ela já tinha que ficar dentro de casa o tempo inteiro, fazendo as coisas. E tinha uma coisa que a noiva tinha que fazer todas as noites, porque o dia que o marido viria buscar a esposa, ela não sabia. Todas as noites, então, a noiva juntava todos os seus pertences, colocava do lado da cama, vestia o seu vestido de noiva, arrumava o cabelo, se preparava, colocava do lado da sua cama uma lâmpada com azeite, com óleo, e ficava preparada. Porque a qualquer momento o noivo poderia chegar. O noivo às vezes demorava 6 meses, 1 ano, 2 anos. Geralmente era 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, era o tempo que ele voltava. Elas já se preparavam mais ou menos assim. Ela não sabia que dia ele ia vir. E ela tinha que estar preparada todos os dias. E no dia que ele chegava, geralmente eles vinham depois da meia-noite. Ele chegava no meio da cidade, vinha na frente o amigo dele, o melhor amigo, chamava-se Arauto. O Arauto fazia a maior arruaça no meio da praça, gritando: o noivo chegou, ele está aqui, batendo, tocando flauta, todos brincando de alegria no meio da praça. A noiva juntava todas as coisas dela ali, com as amigas, com as irmãs, iam para a casa do noivo e lá eles ficavam 1 semana fazendo festa. Depois a família dela voltava para a casa deles. Mas ela não sabia que hora ele viria. É assim que era para a gente estar. Era para a gente estar preparado, com a nossa lâmpada acesa do lado da nossa cama, com a nossa veste batismal, o vestido de noiva, vestido, preparado, porque não sabemos que hora ele vai vir. Não é porque Ele nos deu a salvação que agora a gente pode se descansar, não. Ele nos deu a salvação, o dia da nossa morte será o dia do grande casamento. Mas para o casamento você tem que fazer uma série de coisas. Tem que preparar roupa, tem que preparar festa, tem que preparar os convites, tem que ver lugar, tem que ver uma série de coisas. Não dá para sentar e dizer: não, agora já está tudo certo, Ele já me salvou, já morreu na cruz por mim, agora ponto acabou, não tenho mais nada que fazer. Cuidado. Ele pode chegar a qualquer momento.
E aqueles que não se prepararam com uma vida sacramental, não se prepararam buscando a palavra de Deus todos os dias, não se prepararam fazendo caridade, ajudando os irmãos, não se prepararam buscando a humildade e a obediência a Deus, que não se prepararam desta maneira, quando chegar vai tomar o maior susto. E o destino destes, dos maus, aqueles que não se prepararam, é esse que Jesus disse no Evangelho. Não é o padre que está te assustando, ou te botando medo, ou te fazendo terror. É simplesmente aquilo que disse Jesus no Evangelho de hoje. Ele disse: aqueles que não estão preparados, assim acontecerá no fim dos tempos, os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Esteja com a sua roupinha preparada. O Senhor pode vir, inclusive hoje. Que bom seria, né?